Olá, meu nome é Cristian Marino e esta é a conversa sobre suicídio. E hoje estaremos recebendo o Dr. Neuri Botega, que é psiquiatra, doutor em saúde mental e autor do livro Crise Suicida, Avaliação e Manejo. Vamos conversar sobre isso? Então, nós vamos começar uma conversa sobre como avaliar o risco de suicídio. A minha apresentação ela terá três partes. Eu começo a falar um pouco sobre como suicídio, o comportamento suicida é um problema de saúde pública. A seguir, comento sobre alguns fatores associados ao suicídio e termino entrando propriamente no tema da aula, que é a avaliação de risco. Vamos começar então lidando com o suicídio, mas sob o olhar da saúde pública. No final de 2014, a Organização Mundial da Saúde lançou um documento, o mais completo até então, chamado Prevenindo o Suicídio, uma necessidade global. Nesse documento aparecem várias informações atualizadas e muito interessantes. Uma delas informa que 83% dos países conseguiram diminuir os índices de suicídio. Bem, se eu estivesse conversando aqui com vocês há 10 anos atrás, nós estaríamos dizendo que o suicídio estava aumentando em todo o mundo de uma maneira global. Isso já mudou um pouco. Apenas em 17% dos países o suicídio continua a crescer. Infelizmente, o nosso país está entre esses países onde os índices de suicídio continuam a crescer. De fato, se você observar neste gráfico que nós estamos mostrando, o suicídio cresce em todas as faixas etárias, mas principalmente no adulto jovem, mais até do que nos adolescentes, tanto em homens quanto em mulheres, como vocês podem ver no gráfico seguinte. O crescimento maior então das taxas de suicídio no Brasil diz respeito principalmente a sexo masculino, faixa etária entre os 20 e 45, 50 anos. Agora, quando nós falamos em coeficiente de suicídio ou índice de suicídio, a gente está se referindo a um número de mortes por suicídio para cada 100 mil habitantes ao longo de um ano. A média nacional é de 5,8. Se nós quisermos então aproximar, vamos falar em 6. 6 para cada 100 mil ao longo de um ano. Mas observe que no mapa do Brasil, essa taxa é variável. Principalmente os estados do sul, e dentre esses o Rio Grande do Sul, tem uma média bem acima da nacional. Então, o que nós podemos nos perguntar a essa altura é, mas será que o suicídio é um problema de saúde pública no Brasil? Eu digo para vocês que sim. Por quê? Porque, ao contrário de uma tendência mundial, os índices continuam a crescer aqui. Além disso, os índices crescem entre adolescentes e adultos jovens, principalmente os de sexo masculino. Há também subgrupos da população com índices muito elevados que se aproximam dos índices europeus, como por exemplo entre agricultores, indígenas e forças policiais. Não são assuntos noticiados, eles não aparecem na televisão, mas há um grande problema nesses subgrupos. E também em cidades menores, embora possamos ligar o fenômeno do suicídio às grandes cidades, talvez porque é o suicídio da grande cidade que é mais noticiado, e também porque ocorre um grande número de mortes. Mas se nós fizermos aquele coeficiente número de mortes por 100 mil ao longo de um ano, nós vamos ver que cidades pequenas e cidades de médio porte são aquelas que têm os maiores índices de suicídio. O Brasil, embora ele não tenha um índice muito elevado, de 6 por 100 mil por ano, por ser um país muito populoso, a gente acaba tendo um alto número de mortes.
se nós formos pegar os últimos números disponíveis, que já estão bem consolidados, que são os números de 2012, foram esses números, inclusive, que o Ministério da Saúde enviou para a Organização Mundial da Saúde na feitura daquele documento que eu falei de início, nós temos um número de mortes que se aproxima de 12 mil suicídios por ano. Dividindo isso pelo número de dias do ano, nós temos 32 casos de suicídio por dia, isso em 2012. E também considerando que muitos casos de suicídio não aparecem como tais no atestado de óbito. Nós calculamos que pelo menos deva ser um número 20% maior do que esse, mesmo porque há um grande número, parecido com o número de suicídios, de mortes registradas no atestado de óbito como mortes com intenção indeterminada. Há também outra porcentagem de mortes que não são registradas e há também casos em que no atestado de óbito não aparece que o óbito foi por suicídio. Então nós consideramos sim que é um problema de saúde pública. Se nós calcularmos essa margem de 20% a mais, nós podemos dizer que em 2012 havia 38 suicídios por dia nesse país. É um número muito elevado, talvez você não fizesse ideia de que chegasse a tanto.